Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30. Segundo de Crônicas 20, de 1 a 30. O texto é longo e eu te recomendo ficar bem atento para ouvir tudo que Deus quer falar no seu coração. O título da nossa mensagem é Adoração em Tempo de Crise. Vamos dizer juntos o título? Como é o título da nossa mensagem? Adoração em Tempo de Crise. Então vamos ler esta passagem. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgar-nos, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de
Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e os do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Eu posso ouvir um "oh, glória"? Glória a Deus! Gente, que Deus livre. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraque, vale da bênção, do louvor, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraque. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos que a tua palavra fale conosco. Por isso, Espírito Santo, autor, por isso, Espírito Santo, que inspirou o escritor, que registrou tais palavras, venha nesse momento iluminar nossa mente, preparar o nosso coração, para que recebamos a tua palavra e ela venha fazer diferença na nossa vida. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus e que oramos. Amém. Vire para o vizinho e fala para ele assim: Deus vai falar com você agora. Abra bem o seu coração. Preparado. Deus tem uma mensagem poderosa para você. E a mensagem é a adoração em tempo de crise. Queridos, nós existimos para adorar a Deus, amém? Fala para o vizinho, fala: você existe para adorar a Deus. Você existe para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Deus nos criou para a sua glória. Existimos para adorar a Deus. É por isso que você existe. Agora, nós muitas vezes sabemos adorar quando nós estamos recebendo coisas que nos enchem de alegria, que nos contentam. Então nós adoramos. De vez em quando eu dou algum presente que o João Pedro gosta muito, ele me dá aquele abraço gostoso e diz: papai, eu te amo. Eu sei que ele me ama o tempo todo, mas quando ele recebe algo que ele gosta muito, ele vem e diz que me ama. Com recompensa. E eu creio que você ama a Deus o tempo todo. Amém? Quando você recebe alguma coisa que te agrada, você vai e fala: ah, Deus, eu te amo, e vem adorar. Mas de vez em quando,
tem que pegar o João Pedro e corrigi-lo. E aí quem diz que ama sou eu. Eu falo, filho, estou fazendo isso porque eu te amo. Mas não é tão fácil para ele expressar aquele amor na hora que está sendo corrigido. Onde eu quero chegar com isso? Nós não somos muito diferentes das crianças que nós estamos ensinando. Quando Deus nos permite passar por uma crise, a nossa adoração tende a declinar, baixar. Hoje nós vamos aprender sobre adoração na hora da crise. Adoração em tempo de crise. Quero que você aprenda hoje com o exemplo de um rei, que adorar a Deus é algo que se deve fazer o tempo todo. E nas horas mais difíceis, é a hora que você precisa aprender a correr para mais perto de Deus. Amém, meu irmão? Vira para o vizinho e fala assim, na hora que a coisa estiver preta, é a hora que você tem que correr para perto de Deus. Olha para mim, me escute bem, veja bem, ouça bem, sinta bem o que eu estou te falando. O tempo todo com Deus. Mas na hora que a porca torcer o rabo, corre para perto de Deus. O tempo todo com Deus. Mas na hora que você vê a avó pela grega, como dizer aí, corre para perto de Deus. A hora que a coisa fica feia, corre para perto de Deus. Não é para fugir de Deus na hora da dor. É para se refugiar em Deus na hora da dor. Porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a orientação, é dele que vem a proteção, a bênção, a resposta. É em Deus que você vai encontrar isso daí. Por isso a mensagem que você está ouvindo hoje trata de adoração em tempo de crise. Não é para você só adorar quando tudo está legal. A hora que você percebeu que as coisas se atrapalharam todas, aí eu não vou nem mais na igreja, tá certo? Então você vai dizer assim, Senhor, eu te pedi uma coisa. Quem estava aqui no comecinho do culto? Levanta a mão. Quem estava no comecinho mesmo, comecinho. Nós lemos Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender em sua presença. Desejo de estar na proximidade de Deus. Não troque isso. Não abra mão disso. Busque isso. Corra mais para perto de Deus quando as coisas ficarem difíceis. O que você faz diante de notícias ameaçadoras? No versículo 1 até o versículo 13 do texto que nós lemos, nós não vamos reler, o texto é longo. Mas chega uma notícia horrorosa para o rei. A notícia era a seguinte: está vindo aí 3 povos: Amonitas, Moabitas e Meunitas, que eram os descendentes de Esaú, que moravam no Monte Seir e que eram conhecidos também como Meunitas. Amonitas quem eram? Filhos daquele incesto de Ló com uma das suas filhas, que deu o povo amonita. E Moabitas, da outra filha. Então era tudo gente meio aparentada com Israel, que vieram agora para atacar Israel. Ataque vindo de gente próxima. Isso dói. Pastoreiro costuma dizer que mordida de ovelha dói muito. Quando você percebe que alguém que deveria te amar está te apunhalando, isso dói. E quando Israel estava vindo do Egito, passando pela terra dos Amonitas, dos Moabitas e dos descendentes de Esaú, Deus falou para eles: não mexe com esse povo, porque eu não vou dar um palmo de terra deles para vocês. Desvia deles, passa por outro caminho, não ataca a terra deles. E Israel obedeceu. Agora Israel estava na terra que Deus tinha dado para eles, e vieram Amonitas, Moabitas e descendentes de Esaú para atacar. A notícia chegou: eles estão vindo e já estão chegando aí, já está na porta.
Está parecendo aquela notícia que o médico disse para o doente. Falou: seu fulano, eu tenho que te dar duas notícias, uma ruim e a outra pior. Qual que você quer primeiro? Ninguém quer notícia assim. Doutor, o que é que eu posso escolher numa situação dessa? Ele falou: me dá a ruim para me preparar para a pior. Qual é a ruim? A ruim é que eu vi seus exames, você só tem um dia de vida. O camarada se assustou todo e falou: meu Deus, doutor, o que poderia ser pior que isso? É que eu tinha que ter te ligado ontem e esqueci. Aí o negócio complicou, né? Porque já era no dia. Então a notícia chegou para Israel assim: olha, está vindo aí amonitas, moabitas e meunitas para te atacar. E já estão aí, chegando. Você não tem tempo de mobilizar muito o povo, não. A má notícia chegou e já chegou arrebentando. O que você faz diante de uma situação dessa? Tem gente que quer sair correndo, mas não tinha para onde correr. O exército era grande e estava preparado. E ele não tinha para onde correr. Há pessoas que ficam com medo. Há pessoas que enchem-se de amargura quando recebem uma má notícia. Há outros que ficam com ódio quando recebem uma má notícia. Há aquelas pessoas que ficam iradas, revoltadas. Alguns explodem, perdem completamente o controle de uma situação dessa. O que Josafá decidiu diante disso? O versículo 3 nos diz que Josafá, alarmado, decidiu consultar ao Senhor. Amém? Amém. A hora que a notícia ruim chegar, corre para o seu cantinho de oração e vá falar com Deus. Porque Deus sempre tem uma resposta quando tudo parece perdido. O testemunho do Reginaldo vem a calhar. Olha só quanto acúmulo de coisas ruins acontecendo na vida dele. Primeiro que ele deu uma direção toda errada para a vida, fazendo o que não devia. Já se arrependeu, Deus já perdoou, para a glória de Deus. É uma nova criatura. Depois as consequências, porque aquilo que a gente faz tem consequências. Então vieram as consequências: prisão, perda de saúde, complicações de todo tipo, e as más notícias se somando umas às outras. Não vai ter jeito, não vai mais andar, não vai falar. Quando vai fazer a operação para falar, vai preso. Quanta complicação! Uma sequência de más notícias. Mas Deus sempre tem uma surpresa para nós, amém? Amém. Deus sempre tem uma surpresa. Vai consultar ao Senhor. Quando você receber uma má notícia, uma notícia ameaçadora, não fique desesperado, corra para a presença de Deus e vai orar um pouco mais. Vai buscar mais a presença de Deus. Alarmado, ele decidiu consultar o Senhor. Infelizmente, não são todas as pessoas que agem assim. Nós temos o caso de um outro rei chamado Asa, que ele também foi atacado por uma doença muito grave. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12, e mostra que ele teve uma reação diferente. Diz assim a Bíblia: no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só de quem? Dos médicos. Quando você fica doente, para onde você vai? Primeiro vai para o Senhor. Depois, se precisar, se o Senhor te orientar, você vai para o médico. Mas a gente vai primeiro lá na caixinha de remédio. Nem no médico não vai. O que tem aí para dor de cabeça, para dor de estômago, para gripe, para não sei o quê? E vai pegando remédio, vai tomando remédio, sem falar nada com Deus. Aí falhou tudo, corre para o médico. Falhou o médico. Aí se eu orar, hein? Talvez dá certo. Asa foi por esse caminho. E olha, foi um caminho azarado do lado dele, porque ele se deu mal, ele morreu porque não quis se humilhar e buscar a Deus. Nada contra os médicos, são servos de Deus aí para abençoar. Fiz uma cirurgia recentemente, estou aqui com um bigodinho aqui,
Tem uma cirurgia, mas foi depois de orar. Eu orei muito tempo, Senhor, o Senhor mesmo pode tirar esse cisto daqui, se o Senhor quiser. Então eu te peço, retira. Como o Senhor não retirou, então eu vou no médico. Pode ser? Pode. Então eu fui e tirei. Mas a gente consulta o Senhor primeiro. Não vai correndo para o médico antes de primeiro ir para a presença de Deus. O Josafá fez a escolha certa, o Asa fez a escolha errada. Você conhece alguém de cabeça dura que mesmo nos piores problemas não quer receber ajuda do Pai? Às vezes a pessoa está ali quebrando cabeça e não consegue. De vez em quando a gente vê isso nas crianças. O menino pega lá o carrinho e arranca a roda, e aí ele fica tentando colocar o eixo de novo na roda, e não acerta o buraco, faz força e não tem força, e o pai pergunta: posso ajudar? Não, eu vou fazer, eu faço, eu sei, eu vou fazer. E fica ali, às vezes fura a mão e não aceita ajuda. Às vezes a gente faz isso com Deus, Deus está ali do lado, falando: deixa eu colocar para você, e a gente está lá: não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, e não quer receber a ajuda de Deus. Asa estava assim, Josafá correu para a presença do Senhor. Que tipo de reação você quer ter ao receber notícias ameaçadoras? A Bíblia diz que Josafá proclamou um jejum. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. O jejum é uma tremenda ferramenta de adoração. Em tempo de crise, o jejum é uma poderosa ferramenta de adoração. Deus se agrada do nosso jejum o tempo todo, mas no tempo da crise, o jejum nos ajuda a focalizar em Deus. Irmãos, o hábito de jejuar é um hábito muito bom. E nós, pergunta para você está jejuando? Escuta a resposta dele, tá ou não? Olha, se você é membro dessa igreja, você está jejuando. Se não está começando a jejuar agora, amém? Por quê? Porque nós estamos jejuando pelo encontro que vai ter semana que vem, toda a igreja, amém? Vira para você e fala: para você jejuar também, a igreja toda é para jejuar pelo encontro e orar por ele. Foi convocação. Então, é para jejuar mesmo. O jejum é tremendo. Ajuda a gente a focalizar mais em Deus. Numa hora de crise, então, o jejum é uma poderosa ferramenta para nos ajudar a focalizar em Deus, ouvir melhor a Deus, perceber melhor o direcionamento de Deus. Então, Josafá fez essa escolha. Josafá e o povo reuniram-se para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 4 diz: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, os seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Os irmãos se lembram aqui quando o pastorei contando para nós, eu acho que foi no TLC, ele contando de uma célula, quando a irmã teve a notícia de que estava com câncer, e aí ele ficou tocado por aquilo e disse: irmãos, a nossa célula está com câncer. E então eles começaram a orar, entendendo: a doença de um irmão é a nossa doença e nós vamos batalhar pela saúde. E o resultado qual foi? Deus curou milagrosamente aquela irmã. Não aceite derrota facilmente. Vá batalhar em oração de unidade. A célula pode se mobilizar por uma causa e orar, e se precisar convida outra célula, fala com o líder do setor, convoca o setor para orar por uma causa, até ver milagres acontecendo. A oração em unidade é poderosa, ela faz grande diferença. Aqui, meus irmãos, estavam todos os homens, todas as mulheres, todos os filhos, até os de colo estavam ali em santa convocação na presença de Deus. Menino não pode sim, por isso que nós estamos começando o Royal Kids, amém? Criança pode orar e tem
para orar e tem muito para dar para o rei em matéria de oração. Ninguém é um inválido diante de Deus. Você tem algo para oferecer. Todos unidos. E qual foi o resultado? Deus entrou com providência. Josafá, ele orou a oração que Deus responde. E esta oração que Deus responde, ela é acompanhada de uma fé que reconhece o poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Deus que está no céu, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo? Aqui está reconhecendo o poder de Deus. Deus que está no céu, Deus que exerce domínio sobre todos os reinos, Deus que detém força e poder em suas mãos, Deus ao qual ninguém pode se opor. É o próprio Deus que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando o nosso Deus decide entrar em cena. Não há páreo para o nosso Deus, não há adversário para o nosso Deus. Pastor, mas é câncer terminal. Se o nosso Deus quiser, aquilo se torna inicial, para a glória dele, e aqui vai embora dali, e a pessoa vai sair saudável para a glória de Deus. Mas já foi morto, faz 4 dias que está sepultado, está fedendo, não dá para abrir a porta do túmulo. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirem a pedra, Lázaro vem para fora, e o Lázaro vem para fora. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. A oração que Deus responde, ela vem acompanhada de uma fé no poder de Deus. Qual é o poder que o Deus que você serve tem? Que Deus você serve? Porque o Deus da Bíblia, o nome dele é Todo-Poderoso. Amém? Todo. A oração que Deus responde é acompanhada de uma fé que reconhece a fidelidade de Deus. Vê aí seu irmão que eu dormindo e fala para ele assim: acorda para ouvir a palavra de Deus, que Deus tem algo poderoso para falar. Amém? Aleluia. A oração que Deus responde é acompanhada de uma fé que reconhece a fidelidade de Deus. O texto bíblico diz assim: desta terra adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Diga comigo: amigo Abraão. Amigo Abraão. O nosso Deus tem amigos, amém? Você é amigo dele? Amém. Ele é teu amigo? Amém. Amém? Deus quer ter relacionamento. Gente, eu não estou falando de religião. Religião, o povo tem religião, mas às vezes nem conhece Deus. Eu estou falando de relacionamento. Consegue entender a diferença? Tem religioso que vem à igreja sempre, aqui inclusive, mas que não tem relacionamento com Deus. Eu estou falando de relacionamento de alguém que tem amizade com Deus. Abraão era um amigo de Deus, e Deus era amigo de Abraão. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você, minha irmã. De amizade, ser teu amigo, ser próximo, ter realmente um relacionamento gostoso. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome. Ele leva o teu nome, mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? O nosso Deus é um Deus fiel, amém? Amém? Ele assume alianças e ele cumpre ela até o final. Deus tinha prometido abençoar Abraão e a sua descendência.
E então ele estava abençoando a sua descendência. Mas ele também tinha prometido abençoar ali o sobrinho do Abraão, que estava sob a cobertura, sob a bênção do Abraão. E então ele protegeu aquele povo na hora que Israel passou, não deixou Israel feri-lo. Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre fielmente a sua promessa, a sua palavra empenhada. Mas ele é um Deus também justo, que julga. Eles perguntaram: o Senhor não vai julgá-los? E Deus respondeu, não com palavras, mas com atitude. Deus tomou as dores do seu povo e Deus entrou em cena, e você vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu. A oração que Deus responde conta com a unanimidade dos interessados no assunto. O versículo 13 diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Irmãos, quem quer que sábado seja um mover de Deus tremendo aqui na igreja? A sua oração e o seu jejum faz parte desse sucesso, amém? Unanimidade. A igreja toda, mesmo que você não está na equipe, mesmo que você não seja um encontrista, você é a segunda igreja batista de Mauá que está realizando o encontro. E a sua participação em oração, mesmo que de casa, mesmo que nesses dias que antecedem, ela representa unanimidade para que o Senhor faça algo grandioso. Todos, sem exceção. Ninguém fica de fora, todo mundo participa. Então, se você ainda não começou a jejuar, peça perdão para Deus e comece, porque todos dessa igreja devem jejuar pelo encontro. Todos dessa igreja precisam orar todos os dias por esse encontro, para que ele seja maravilhoso, para que Deus faça algo extraordinariamente lindo aqui no próximo sábado. E vai fazer, amém? Amém. Mas é importante a unanimidade, todos juntos. Como que Deus espera que você reaja diante dos seus problemas? Dos versículos 14 ao 21, nós vemos o continuar aqui da história. Deus disse para o povo, por meio do profeta que ele levantou: não tenha medo. Versículo 15: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo. Versículo 17: vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo. Olhe para mim. Tem algo que o Senhor quer dizer para você agora, para você não ter medo. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o teu medo? Do que você tem medo? O Senhor está dizendo: não é para ter medo. Não é para ter medo. Pastor, mas como que eu faço para me livrar do medo? Onde eu arrumo coragem? O segredo para você se livrar do medo não é encontrar um depósito de coragem, mas é aprender a confiar em Deus. Amém? Quando você confia em Deus, seu medo desaparece. Quando você está com medo, você não está confiando em Deus. Você está agindo com falta de fé. Você está agindo com incredulidade. Pastor, mas eu sou crente. Glória a Deus. Pois Jesus está dizendo: seja mais crente, para não duvidar de nada. Pare de duvidar e creia. Ele disse para o Tomé. Aprenda a confiar. O segredo para vencer o medo é confiança no Senhor. Confiança no Senhor nos livra dos nossos piores medos da vida. Pastor, mas eu creio que Deus pode fazer tudo. Mas talvez você não creia que Deus se interessa pelos seus problemas. Você precisa confiar naquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus é amor. E se Deus é amor, Ele sempre vai agir em amor. Todos os atos de Deus serão marcados pelo amor. A Bíblia diz claramente que Deus me ama. Pode pôr a mão em você, põe a mão assim em você. Diz assim, a Bíblia diz que Deus me ama. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo. E esse mundo não é a Terra, Marte, não. São as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Ele cuida de você. Jesus diz, o Pai sabe o que vocês necessitam muito antes que vocês façam o pedido. Jesus disse, o Pai cuida de passarinhos que valem muito menos do que vocês. Será que não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? O Pai veste a erva com uma beleza que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Será que Ele não vai cuidar de dar roupa para vocês? Gente sem fé. Para que vocês estão preocupados? Por isso, uma das coisas que Deus quer que você aprenda, jogue fora esse medo e encha-se de confiança em Deus, amém? Comece a ler a Bíblia para conhecer esse Deus. Vai lendo a Bíblia, vai conhecendo Deus, como Ele é, como Ele age, o que Ele faz, e vai aprendendo a confiar nele, vai dando passos de fé, vai confiando, você vai vendo o livramento que o Senhor vai fazer. Quanto mais você confia, mais experiências você tem que te faz confiar cada vez mais no Senhor. Sirvo ao Senhor há 34 anos, Ele nunca me decepcionou. Desafio você a viver uma vida de fé no Senhor. Ontem, irmão Donias e o Miguel estavam comigo aqui no café da rede de pastores, e o pastor Maurício falou assim, eu sirvo a Deus no ministério há 21 anos, alguma coisa assim, ele disse. E Deus disse sustenta, ele disse, e sustenta tanto que eu tenho que fazer regime, senão eu estaria mais gordo, porque não falta comida, Deus dá o que comer. Amém? Confie em Deus, não precisa duvidar de Deus. O amor de Deus, o cuidado de Deus é uma realidade. Não tenham medo. O tuco vizinho, para você não ter medo, não. Confie em Deus. Tem um segundo probleminha aqui que afeta a gente, que leva às vezes a gente a parar de adorar na hora da crise. Uma delas é o medo, certo? Quando a gente fica com medo, vai dar tudo legal, não vai dar nada certo. Eu acho que a melhor coisa que eu faço é não ir mais para a igreja, né? Segunda coisa que às vezes afeta a gente, o profeta falou também aqui na mensagem dele, versículo 15: assim diz o Senhor, não tenho medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Não era um probleminha, era um problemão. E Deus está dizendo, mesmo que o problema seja grandão, seja enorme, não desanima não. Amém? Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 17: vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao ajudar, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então a segunda coisa aqui que nos leva realmente para baixo na hora da crise e que a gente tem que estar vigilante, uma é o medo, qual é a outra? O desânimo. Pergunta para o vizinho, você de vez em quando sofre algum ataque de desânimo? Se ele for verdadeiro, vai falar sim. Quem aqui já foi atacado por desânimo alguma vez? Eu já. Ok? Desânimo é uma arma poderosa do inimigo para levar a gente para baixo.
E Deus está falando o quê? Joga fora esse negócio de desânimo aí. Isso não vem de Deus, não. Então, quando você diz, eu estou desanimado, o que você faz com desânimo? Faz uma bolinha, né? Manda para bem longe. Não aceita desânimo na tua vida, não, irmão. Não aceita desânimo na tua vida, não, irmão. Porque isso não vem de Deus. Fora desânimo. Diga comigo. Fora desânimo. Fora desânimo. Vai bater desânimo na vida. Isso não faz bem, não. Deus está dizendo, não fiquem desanimados. Queridos, como pastor, vira e mexe, eu noto a falta de alguma ovelha. E eu pergunto para o líder de célula, e fulano? Aí está desanimado. Você já foi atrás de tudo? Aí eu vou com você. E a gente vai lá, tal, tenta injetar ânimo e às vezes dá resultado para a glória de Deus, amém? Amém. Quase sempre vai dar resultado, mas a pessoa precisa de querer reagir ao desânimo. Ela precisa querer reagir ao desânimo. Você não pode permitir que o desânimo derrube você. Você tem que tomar uma atitude. Com o medo, a solução é confiança. Contra o desânimo é uma atitude de perseverar. Olha, eu não estou vendo a solução ainda, mas eu vou até o fim, porque o meu Deus não mente. Amém? Você determina no seu coração que não vai desistir, que não vai deixar a peteca cair. Eu não sei como é que vai acontecer o milagre, mas eu vou estar aqui agarradinho nos pés de Jesus, que eu sei que é daqui que vai sair a minha bênção. Então não aceita desânimo, não. Isso precisa de determinação, é fibra, é caráter, é raiz que você precisa ter na sua própria vida. E se não tem, começa a criar essas raízes para a glória de Deus. Você não pode permitir ser uma bandeirinha solta no vento. Você não pode permitir ser como esses penugem que o vento sai levando para onde quer. Você tem que ter raiz, tem que estar bem plantado como uma palmeira. O vento vem, dobra ela todinha, o vento passou, ela volta e está de pé de novo. Ela tem raiz, não é algo solto. Você precisa ter raiz. Você precisa ter raiz. Você precisa ter determinação. Não permitir que o desânimo fique toda hora te derrubando, não. Fica firme no Senhor. Isso aí é você que faz. A primeira parte é confiar. A segunda é perseverar. Medo e desânimo me tira da adoração na hora da crise. Mas confiança e decisão de continuar me mantém firme, planejando, prosseguindo para o alvo. Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você sabe para onde você está indo. Você sabe em quem você tem crido. Para que permitir que cada circunstância fique mudando o rumo da sua vida? Fique firme, determine isso no seu coração. Não aceite o desânimo. Encare o problema. Versículos 15 até o 17 diz assim: a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida, diz isso, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e... O que diz o texto? Passa para o texto adiante. É esse não. Aí. Agora sim. Tomem as suas posições e permaneçam firmes. Contra o desânimo, o que se faz? Daqui ninguém me tira. Essa é a posição que Deus me colocou e eu vou ficar nela. Lembra do Auíta Dodô? Quem lembra dessa mensagem que eu preguei aqui? O camarada tomou posição, tinha um exército enorme vindo contra ele, e ele está sozinho, o exército todo fugiu, e ele tomou posição e enfrentou, e Deus deu um grande livramento. Gente, tome posição, fique firme, permaneça firme, persevere, do Senhor vem a vitória. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
O Senhor me colocou nessa posição e aconteça o que acontecer, eu vou ficar na posição que Deus me colocou, para a glória de Deus. Querido, se eu tivesse que encarar desânimo para ficar desistindo durante o desânimo, os irmãos já teriam tido vários pastores desde quando eu assumi o pastorado aqui, porque muitas vezes o diabo lançou assim de balde na minha cara, desânimo, dizendo: não vai dar certo. Eu falei: sai, diabo, porque eu não escuto você, eu creio no meu Deus, vai dar certo, essa igreja vai crescer, essa igreja vai entender, Deus vai ser glorificado nessa igreja, a glória de Deus vai descer sobre esse lugar. Eu não ouço o diabo, eu ouço o meu Deus. Então, uma série de desânimo. Talvez você esteja ouvindo isso na sua célula. Ah, sua célula não vai crescer, não vai dar nada, sua célula vai fechar. Esqueça disso. Acredite, permaneça firme na sua posição. Não desista. Talvez você esteja ouvindo isso na sua família. Sua família não vai dar certo, isso vai acabar, olha, não vai ter jeito, isso aí o fim é divórcio. E Deus está dizendo: continue acreditando. Permaneça firme na sua posição. Não dá o teu braço para torcer. Fique firme, porque o Senhor trará livramento. Saiam para enfrentá-los, diz o texto, amanhã, e o Senhor estará com vocês. Enfrente já o problema. Versículo 20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é não ficar deixando para depois aquilo que Deus mandou fazer já. Amém? Eu aprendi com meu pai, que não era crente, o seguinte: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Toda hora a gente ouvia isso: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Postergar, adiar, procrastinar são palavras muito usadas aí no mundo profissional para mostrar defeitos de funcionários que recebem instrução e colocam em cima da mesa ou dentro da gaveta, e o chefe chega e fala: você fez? Ah, vou fazer. Você fez? Eu vou fazer. Aí o chefe manda um bilhetinho para o RH: pode providenciar a demissão do fulano, porque ele é um procrastinador. Ele fica adiando, ele não faz aquilo que tem que fazer na hora que tem que ser feito. Nenhuma empresa quer um procrastinador, uma pessoa que fica enrolando, adiando. Por que Deus iria querer que você tivesse esse tipo de atitude no meio? Tem que fazer alguma coisa que Deus mandou? Quando é que é para fazer? Já! Eles saíram de madrugada. De madrugada eles saíram para fazer aquilo que Deus deu instrução para eles. O que você tem para fazer, que o Senhor te mandou, é fazer logo. Se você entendeu que tem que estar numa célula, corra para a célula. Não fique esperando: um dia eu vou para uma célula. Vai logo. Se você entendeu que Deus quer que você seja discipulado, comece logo a ser discipulado. Se Deus falou com você que é para você vir para o encontro, faça logo essa inscrição e vem. Se Deus falou para você ir para o EBD, faça logo a tua ficha e vem. Para que ficar deixando para depois aquilo que Deus já falou para você fazer? Se Deus te deu uma orientação de dar um rumo na tua vida, na tua família, vá logo obedecer aquilo que Deus falou com você. Faça já. Não fica deixando para depois. Problemas que não resolvemos na hora que Deus nos orienta a resolver, vão aparecer na nossa cama na hora que a gente for dormir, para atrapalhar o nosso sono. Mas aqueles que você toma atitude e resolve, eles desaparecem e você dorme tranquilo. Então não deixe os problemas de te perturbar lá na cama. Vai resolver ele logo cedo, aquilo que Deus mandou você fazer. Não fica adiando suas decisões importantes que o Senhor colocou no seu coração. Tome a atitude de adorar o Senhor apesar dos problemas. Versículo 18 diz: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus
Deus de Israel em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Queridos, aqui o exército que estava vindo continuava vindo. O exército inimigo, que era enorme, continuava enorme. Até agora, Deus não tinha dado um revólverzinho na mão de Israel, falando: isso aqui você vai matar todos eles. Não, não tinha nada. Só tinha uma palavra: o Senhor vai lutar essa batalha por vocês. Ela não é de vocês. Ele quer de vocês o seguinte: confiança nele, nada de medo. Determinação de estar na posição que o Senhor falou para vocês estar. Aqui eu não saio daqui, ninguém me tira. O Senhor me colocou aqui, é aqui que eu fico. Não vou desanimar, não vou desistir. O Senhor pegue isso. E então, quando eles ouviram Deus vai lutar, começaram a adorar. Adorar não pelo que já tinha acontecido, mas por causa do esplendor da santidade de Deus. Sempre há um motivo para você adorar a Deus, amém? Mesmo que o Senhor não faça o que você estava querendo, Ele merece ser adorado, você deve continuar a adorar. A Bíblia relata um momento em que Davi estava orando a Deus pela cura de seu filho com Batseba, que estava doente. E Davi jejuou, e orou. E o menino foi piorando, e o menino morreu. E os auxiliares de Davi ficaram preocupados. Como nós vamos dar a notícia para o rei que o menino morreu? Porque se esses dias que o menino estava vivo, ele estava tão desesperado, que será dele agora se contarmos o que aconteceu? Davi percebeu, se levantou e perguntou: o menino morreu? Ele morreu. Então aí a Bíblia diz que Davi adorou o Senhor, se penteou e comeu. Mesmo que o Senhor não faça o que você está querendo, continue dando glória a Ele, porque Ele é um Deus santo, um Deus de amor, um Deus fiel, que sempre cuida de você, sempre quer o melhor para você, e às vezes aquilo que você queria não é bom, então Deus diz não também para a gente algumas vezes, amém? Eu tenho um filho, tenho três, né? Mas tem um que daí é pequeno. De vez em quando ele me pede algumas coisas que eu falo: não, filho, não é legal isso. Agora ele está louco querendo andar de skate. Eu estou desencorajando. Estou falando: filho, isso aí é horroroso. Normalmente cai, bate cabeça, quebra cotovelo. Você se equipa, coloca um capacete, coloca a cotoveleira, coloca um colchão enrolado em volta do corpo todo, para poder, aí ó, amarra esse skate para não sair do lugar. Estou tentando desencorajar para isso. Mas não posso tirar toda a liberdade. Tem gente que gosta dessas coisas. Mas tem coisas que mesmo que ele pedisse eu não daria. Por exemplo, se ele pedir: pai, deixa eu dirigir seu carro, eu falo: não, filho, não pode. Quando você tiver maior de idade, tiver carteira de habilitação, aí eu vou te dar o carro, você vai dirigir o carro do pai. Mas os filhos não gostam de ouvir não dos pais, mas quando os pais dizem não para os filhos, eles estão também cuidando, amém? Deus também diz não para a gente algumas vezes. Mesmo que Ele te disser um não, continue a adorá-lo. Mesmo que ainda o problema continue, comece a adoração. Josafá saiu com o povo adorando ao Senhor pela beleza, pelo esplendor da sua santidade. O milagre ainda não tinha acontecido, mas ele já estava adorando. Adore pela fé, amém? O louvor é um instrumento de milagres também. O louvor prepara o ambiente para os milagres. Mantenha firme a confiança. Versículo 20 diz: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Manter a confiança aqui tem dois tipos, ou dois direcionamentos para a nossa confiança. Um deles é para confiar
E o outro é para confiar em quem? Pode ler, está no texto. Nos profetas do Senhor. O texto diz o seguinte: se você mantiver a fé no Senhor, vocês vão ser sustentados. Se você confiar nos profetas, você vai ver a vitória. Queridos, Deus fala conosco por meio da liderança que colocou sobre a nossa vida, amém? Há um líder de célula que Deus colocou para pastorear a sua vida, confie nele. Há um discipulador que Deus colocou para cuidar da sua vida, confie nele. Se você quiser viver uma vida vitoriosa, confie na liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Não é o pastor Nilson que está falando, é a Bíblia que está dizendo. Confie na liderança. Se o seu pastor está te orientando aqui, confie nele. É Deus que está falando. Você vai sair vitorioso se você confiar e receber a orientação. Profeta do Senhor é aquele que fala a palavra do Senhor para você. É aquele que te orienta no caminho do Senhor. Mas você tem que precisar confiar no Senhor e confiar nos profetas do Senhor. Tem gente muito independente, muito espiritual. Estou aqui ironizando esse espiritual. Que diz: não, eu só confio em Deus, eu só escuto Deus, eu só me relaciono com Deus, eu só obedeço a Deus, eu não escuto homens. Pois a Bíblia está dizendo que é para você confiar nos homens que Deus colocou como líderes sobre a sua vida. Essa de eu não escuto homens, isso é simplesmente uma cobertura falsa para esconder uma rebeldia embustida no seu coração. Aprenda a ouvir homens que Deus colocou para liderar a sua vida. Esses homens são homens santos de Deus, escolhidos por Deus para te direcionarem para a vitória que Deus tem na sua vida. Ah, eu não escuto o homem, mas não vai experimentar a vitória que Deus tem para você. Você vai viver uma vida aquém daquilo que Deus quer fazer. Se você ouvir Deus e ouvir os homens que Deus colocou sobre a sua vida, você vai ser abençoado. É o que a palavra está dizendo. Quais são os resultados deste procedimento? É que Deus entra na briga por mim. Versículo 22 diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia sobrado. Quando você confia no Senhor, quando você ouve a liderança que Deus colocou na sua vida, Deus entra na briga por você. Quando você toma essa atitude de não permitir que o medo te paralise, que o desânimo te paralise, Deus entra na briga por você. A batalha é do Senhor. Quem faz a obra é Deus. Você não precisa nem entender. Não dá para entender como é que esse exército tão grande vai ser derrotado por esse exército tão pequeno. Eles falaram para Deus: nós não temos força para enfrentar, nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. Amém? Eu não sei qual é o exército que está vindo contra você. Eu não sei qual é a má notícia, qual é a notícia ameaçadora que está vindo sobre você. Talvez você não saiba o que fazer, talvez você não tenha força para enfrentar, mas o nosso Deus tem, e Ele sabe o que fazer. Ele sabe como derrotar esse inimigo. Ele só pede que você não tenha medo e que você não desanime, que você ouça a liderança que Deus colocou sobre a sua vida, que Deus vai te guiar e você vai sair vitorioso para a glória de Deus, porque Ele será glorificado nessa situação. Deus, Ele torna a ameaça em oportunidade e bênção. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que
Deus vai te surpreender, mandando muito mais do que aquilo que você é capaz de levar. Amém? Deus vai te surpreender. No quarto dia eles se reuniram no Vale de Beraca, Vale da Bênção, ou do Louvor, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. A situação ameaçadora se tornou num grande louvor. A situação ameaçadora se tornou numa grande oportunidade de bênçãos. Israel saiu com as mãos cheias. Os inimigos tinham muitos bens, e todos aqueles bens foram despojo de guerra que eles puderam pegar para eles. Era tanta coisa que eles não deram conta de levar. Eles chegaram na presença de Deus com medo, desanimados e chorando, mas eles saem da batalha com as mãos cheias e louvando o Senhor. Deus quer transformar o seu vale de desgraça em vale de bênção. Deus quer transformar o seu terror em louvor. Deus quer fazer isso na sua vida. Confie. Entregue-se completamente a Ele. Escute a liderança que Ele colocou sobre a sua vida. O que mais que vai acontecer? Os descrentes começam a respeitar o meu Deus quando eu faço essas coisas. Olha o que aconteceu, versículo 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor tinha lutado por Israel. A hora que o povo do mundo vê como Deus tem entrado na briga em seu favor, como Deus tem te abençoado, como Deus tem te dirigido, como Ele tem te mantido firme em momento de crise, o povo vai falar: eu quero ter essa fé que você tem. Eu quero ter um relacionamento com esse Deus que você tem. Quem quer ter essa experiência com Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Os descrentes vão fazer isso. O que você acha de ter Deus brigando por você? O que você acha de Deus converter todo o mal que vem contra você em bênçãos? O que você acha de ter o respeito dos incrédulos, dos descrentes, ao ponto deles quererem ser um crente como você? Deles falar: me leva para a tua igreja, me leva nessa tal da tua festa aí, eu quero que vocês orem por mim, me leva lá, eu tenho uma necessidade de Deus. O que você acha de viver uma experiência assim? Tudo isso é possível quando você receber uma notícia ameaçadora. Consulte o Senhor, jejue, una-se mais à sua igreja e à sua serva. Nada de se afastar, ao contrário, é hora de aproximar. Não fique com medo, não desanime, encare o problema, não fique empurrando o problema para debaixo do tapete, mas encara, resolva. Adore apesar dos problemas. Deus merece adoração, mesmo que você ainda não tenha experimentado a solução. Deus merece. Mantenha firme a confiança no Senhor e nos seus profetas. Agindo assim, seus problemas serão problemas de Deus. Como Deus não fica preso a problemas, Ele vai agir e os problemas serão resolvidos. Deus é bom, Ele te ama, Ele só faz coisas boas. Onde Deus põe a mão, bênçãos acontecem. Você será abençoado através do seu problema. Aquilo que era uma ameaça vai se tornar uma oportunidade tremenda na sua vida. Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Deus deseja e determinou que todos os povos do mundo o conheçam e o adorem por meio de Jesus Cristo. E Ele vai usar cada experiência, cada circunstância, tudo aquilo que nos acontecer, como oportunidades para que as nações conheçam e adorem o seu nome. Ele vai usar todas as suas experiências para que
que os incrédulos vejam como você age na hora da crise, como você é amparado pelo seu Deus, e você glorificará a Deus e pessoas vão conhecer Jesus. No final, Deus vai usar o que te ameaçava para atrair os descrentes para Ele. Quero que você agora fique de pé, feche seus olhos, curve a sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus. Quero te convidar também para você sair do seu lugar, vir aqui para o altar do Senhor, confessar a Ele incredulidades. Olha, Senhor, eu passando pela crise, eu fiquei com medo. Senhor, na hora da crise eu murmurei, na hora da crise eu desanimei, e eu venho confessar e pedir o teu perdão, Senhor. Pode sair do seu lugar e vir. Você pode vir aqui, pedir a Deus um renovo de Deus para a sua vida. Deus, eu tenho feito promessas na minha vida e eu quero experimentá-las. Então eu venho aqui no teu altar, pedir um renovo do Senhor. Curve-se diante de Deus, Deus cuida de você. Eu estou falando com você mesmo, você irmão, você irmã, que quer confessar para Deus, fala, Deus, eu duvidei, eu tomei o caminho errado, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu quero receber do Senhor. A banda venha, por favor, ajudar aqui. Confesse, Senhor, mas se quebrantando na presença dEle. Se faltar lugar, empurre as cadeiras para trás. Não pode deixar o seu lugar. Venha se dedicar ao Senhor. Talvez você nem crente seja, mas você está entendendo. Fala, olha, eu estava no caminho todo errado, mas eu quero começar uma vida nova com Deus hoje. Pode sair do seu lugar e vir também aceitar Jesus. Depois eu vou estar separando aqui quem de casa é cada um. Mas pode vir, vem também ser legado e pedir a bênção de Deus. Fala, Deus, eu estava num rumo todo errado, mas eu quero começar uma vida nova com o Senhor hoje. Você pode também vir se juntar a esse grupo. Eu vou orar com você. Não é só para os membros da igreja, irmão. Pode vir todos para diante. Talvez você até tem religião, mas não tem relacionamento com Deus. A partir de hoje você quer ter relacionamento com Deus. Pode se juntar ao mesmo grupo. Talvez você está com um problema te ameaçando. E você está aí encolhido, com medo, está tomado de desânimo. Deixe seu lugar e vem colocá-lo no altar de Deus. Peça ao Senhor renovar a sua fé, renovar o seu ânimo. Adore o Senhor. Momento para você acertar. Não é vergonha você deixar seu lugar. Não é vergonha você se quebrantar.